Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do componente Matemática na EJA segunda fase. Eu sou o professor Rilner e eu venho aqui trazer mais um tema que compõe aí a nossa primeira unidade aqui da matemática. Compõe então o objeto de conhecimento da aula de número 3. Você está vendo aí que o objeto de conhecimento é juros compostos. Acompanhe também comigo o detalhamento. Conceito das variáveis sobre taxa de juros compostos. Então esse é o nosso tema de hoje. Vem então comigo acompanhar nossa aula. Muito bem, a gente já sabe, então nós já conhecemos, né, da nossa primeira aula, o conceito de juros, e agora nós vamos estender esse conceito aplicando aí a taxa sobre taxa, também conhecido como juros compostos. Então, acompanhe comigo a nossa tela para a gente entender melhor como é que funciona os juros compostos. Acompanhe aí. Como funcionam os juros compostos? Nos juros compostos, a base de cálculo será sempre o montante e não mais apenas o capital sozinho. Ou seja, a cada nova capitalização, né, geração aí do juro, a taxa de juros será multiplicada pelo somatório do capital com o juro anterior. Então, vamos relembrar aqui alguns conceitos, né? Capital, a gente fala sempre da nossa quantia em dinheiro, né, que foi aplicada. Juros, nós temos aqui a nossa ideia de juros, né? Uma taxa, né, uma quantia que vai ser adicionada, né, ao nosso capital inicial, tá? Essa quantia, ela decorre com o tempo, né? Então o tempo pode ser medido aí em anos, em meses, em dias, né? Dependendo aí de como foi aplicado, tá? E o montante é o final que nós temos ali, a somatória, né? A somatória do quanto rendeu, né? No caso aí os juros, com o capital inicial. Nós temos aí então o montante, certo? Então já trabalhamos esse conceito de juros, até então nós não temos aí nenhuma grande novidade, né? O que vai mudar então dos juros compostos para o simples é justamente a aplicação aí em cima do montante, tá? Vamos ver então o conceito, acompanhe aí comigo. Juros compostos são aqueles que em cada período financeiro, a partir do segundo, né, pode ser o segundo dia, o segundo mês, o segundo ano, são calculados sobre o montante relativo ao período anterior, tá? Só aí a gente já tem aí a nossa grande diferença com relação aos juros simples, né? Os juros simples, nós temos ali um capital investido inicialmente, né, também conhecido como capital inicial. Ele vai ser, então, fixado, né? Essa quantia aí, ela é fixada pelo período do tempo, tá? Então, vai ser o mesmo, vamos supor, né? Um capital inicial aqui de 1.000, então no primeiro mês vai ser 1.000, no segundo tempo vai ser calculado em cima desse 1.000 de novo. No terceiro mês, né, o terceiro ano, também vai ser calculado em cima desses 1.000 iniciais novamente, tá? Uma coisa que já muda com relação aqui nos juros compostos, tá? Como nós já vimos aí anteriormente, né? Nós vamos calcular sempre um novo valor, tá bom? Com o período anterior já somado aí os valores ao montante, tá bom? Então aí nós vamos recalcular para cada mês, para cada dia, para cada ano adicional, nós recalculamos em cima do valor anterior. Por isso que aí, ó, é a partir do segundo, tá? E aí, após cada período, os juros são incorporados ao capital inicial e passam a render juros. É usualmente chamado de juros sobre juros, tá? Então, o montante que vai acumulando, a gente pega aquele montante, né, com o valor adicionado e aplica novamente o cálculo aí dos juros, tá bom? Por isso que usualmente a gente chama de juros sobre juros, tá bom?
Para cada período que passa, tá bom? É recalculado já com um novo valor, tá bom? Diferente, então, dos juros simples, que era sempre o mesmo valor, né? O valor que estava lá no início. A gente calcula aí um tempo de acordo com a taxa de juros, tá? E a grande diferença que isso causa, né, é justamente o valor do montante final. Com os juros compostos, lá no final do período, o valor ele será maior se comparado ao dos juros simples, tá bom? Então essa aí é a grande diferença entre esses dois, tá bom? A maneira como a gente calcula os juros, no caso dos compostos, nós vamos reaplicar, né? Nós vamos recalcular a cada novo período, tá bom? Como é que calcula então? Acompanhe comigo na tela a maneira, né? A fórmula para se calcular então com os juros simples. Está aí na nossa tela, M igual a C, multiplicado aí com I mais 1, né? Ou 1 mais I, tá? Você está vendo que esse 1 mais I está dentro aí dos parênteses, né? Porque nós temos também um expoente ali fora, né? O expoente é justamente o T, que é o período de tempo. Então está aí na nossa legenda, ó. M é o montante, tá? Os juros simples já calculam o montante, tá? Lá no juros simples a gente calcula depois que a gente calcula os juros, né? A gente calcula os juros primeiro, depois soma lá com o capital inicial, a gente tem um montante. Aqui nos juros compostos não, ele já vai nos dar um montante, tá bom? C é novamente o capital inicial, né? Aquele valor que você aplica inicialmente. O I é a nossa taxa, né? Lembrando que a nossa taxa tem que estar de acordo aí com o nosso tempo, tá? Que é justamente o T de tempo, né? Então, se o período de aplicação aí for em dias, então a nossa taxa tem que apresentar uma taxa de juros ao dia. Se por acaso o nosso período aí foi de alguns meses, tá? Então o tempo T é em meses, a nossa taxa tem que apresentar um percentual também ao mês, né? AM, ao mês, tem que estar de acordo, tá? E se tiver aí um período de tempo com relação aos anos, né? Então a taxa também tem que estar de acordo, tem que estar ali uma taxa que tem que ser apresentada ao ano, tá? Então AA é a nossa sigla aí para taxa ao ano, tá bom? Vamos ver então como é que a gente aplica esses juros compostos. Olha só, acompanhe comigo o nosso primeiro exemplo. Olha só, temos aí uma aplicação, tá, de R$10.000 no regime de juros compostos, é feita por 3 meses a juros de 10% ao mês. Qual o valor que será resgatado ao final do período, tá? Antes da gente começar a calcular aí com juros compostos, vamos pensar rapidamente aqui se fosse juros simples, né? Se fosse juros simples seria bem mais simples de se calcular, né? A gente, relembrando aqui a forma como calcula os juros simples, né? Capital vezes taxa vezes tempo, a gente não vai ter aí grandes dificuldades de calcular, né? Nós temos aí a taxa a taxa de juros 10% ao mês, né? Então, 10 sobre 100, né? Isso é 10%, né? 10 por 100. Isso vai dar, então, uma fração, ou então um número decimal, né? De acordo com sua preferência. Nós vamos multiplicar por 3, que são os 3 meses, e posteriormente multiplicar por 10.000, tá? Realizando essa operação, nós calculamos então os juros simples, tá bom? Agora, na aplicação de juros compostos, que é o que acontece na verdade, né? Na prática é isso, se você for ao banco, ele vai ser calculado aí com juros compostos, tá bom? Se você for aí fazer uma aplicação aí no mercado financeiro, também é juros compostos. Então, os juros compostos, ele é feito aí na prática, no nosso dia a dia, né? O juros simples é só uma ideia inicial, conceito inicial para a gente entender o que é os juros, tá bom? Então, a gente consegue destacar no nosso enunciado, acompanha aí, a gente consegue destacar todos esses valores
que constam, né? Nós temos o capital inicial, que é o C, temos a taxa, que é de 10% ao mês, né? Que vira 0,1 lá ao final, tá? E o tempo de 3 meses. E são esses valores que nós vamos substituir aí na nossa fórmula, tá bom? Só lembrando, né, que a nossa taxa aqui, ó, 10%, né? É a mesma coisa aqui, 10 por 100. Simplificando, é a mesma coisa aqui, 1 por 10, tá? Que é a mesma coisa que 0,1, que é justamente esse valor aqui, ó, 0,10, né, ou 0,1, que também pode ser escrito dessa forma, tá? Por isso, então, que 10% vira 0,1, tá? Então, a gente vai pegar aqui 10 mil, aplicar no lugar aqui do C, pegar essa taxa aí, que é 0,1, aplicar aqui no lugar do I, né? Então, repare que quando a gente fizer a substituição do I por 0,1, ele vai somar com esse 1 que está na frente. Então, nós teremos aí dentro do parêntese, né, 1,1. E aí nós temos uma potência, porque o expoente, né, que é o 3, ele vem aqui no lugar do T, ó. Então, vai ser um expoente 3, tá bom? É dessa maneira, então, que a gente calcula aí os juros compostos, diferente dos juros simples que nós vimos aí anteriormente. Bora fazer então a substituição, ó, como eu falei, né? No lugar do C, nós temos aí 10 mil. Dentro do parênteses nós temos 1, que já é da própria fórmula, né? Ele já fica aí disponível para a gente, mais o 0,1, que é justamente aquele valor ali da taxa de juros, tá? E aí não custa nada lembrar, né, que se a taxa de juros e o período de tempo estiver diferente, a gente vai ter que fazer um ajuste, fazer uma adaptação, né? Como nós vimos aí em outro momento, né? Se a nossa taxa de juros estiver, por exemplo, ao semestre, e se o nosso tempo, período de tempo aí são meses, então a gente vai ter que fazer um trabalhinho primeiro de conversão, né? Fazer ali uma adaptação para a gente poder aplicar na nossa fórmula. Nesse caso aqui, no nosso exemplo não foi necessário, tá? Então nós temos aí, dentro do parênteses, 1 mais 0,1 elevado ao cubo. Por que ao cubo? Porque o período de tempo é 3 meses, tá? Por isso, então, que foi elevado ao expoente 3. Então nós temos, tá, o resultado aqui já na próxima linha, né? 1,1 dentro do parênteses, né? Os 10 mil permanece ali do lado de fora. 1 somado com 0,1, 1,1 elevado ao cubo, tá? 1,1 elevado ao cubo. Lembrando que 1,1 elevado ao cubo vai ser 1,1 multiplicado por 1,1 multiplicado mais uma vez por 1,1, tá? Então, 3 vezes nós vamos multiplicar por 1,1. Por isso que o nosso resultado aqui, ó, na próxima linha, né, vai dar 1,331. Agora sim, a gente pode eliminar o parênteses, né? Já temos o resultado aí de 1,1 elevado ao cubo. Então nós temos aí essa multiplicação. 10 mil multiplicado com 1,331, tá? A gente considerou aqui apenas as 3 primeiras casas decimais, tá bom? Então, é um número maior, né? É um número maior do que esse, mas para efeito aqui prático, a gente só considerou aí 3 casas decimais após a vírgula, tá bom? E aí, finalmente, no final, a gente vai, então, realizar ali a multiplicação dos 10 mil, né, com 1,331. Para quem já tem uma prática aí com relação à multiplicação, sabe que essa multiplicação é bem fácil, né? Vamos fazer, então, aqui essa observação. A gente vai observar que quando a gente multiplica aí o valor de 10 mil e 1,331, a gente desloca a nossa vírgula, né, para a direita, a quantidade de zeros que nós temos ali no valor de 10 mil, tá? Por isso, então, que a gente fecha esse resultado no montante, ó,
em 13.310, tá bom? É o mesmo valor, 1,331, multiplicado com 10.000, então é o mesmo valor, apenas com o trabalho de deslocar a nossa vírgula para a direita, tá bom? Então é dessa forma que a gente calcula, tá? Um montante, né, com os juros compostos, tá bom? E a gente tem aí como uma boa recomendação, né, o uso de uma calculadora, tá bom? Então, toda vez que a gente for calcular aí alguns juros compostos, tá bom? É sempre adequado que a gente tenha também à disposição uma calculadora, tá bom? Justamente porque a gente tem que fazer aí essa multiplicação aí decimal, né? Que dá um pouquinho de trabalho de fazer aí na mão, né? Então, se você tiver aí um recurso da calculadora, ajuda bastante, tá bom? Bora ver mais um exemplo, aplicando aí a taxa de juros compostos. Olha só, olha esse segundo exemplo aí. Sabendo que o capital foi de 10.000 e o montante da aplicação foi de 13.310 mil reais, podemos verificar que o valor dos juros é a diferença. Então, isso aí é só um detalhe, né? Só complementando aí a nossa questão, a nossa primeira questão que nós vimos, né? Se a gente deseja aí nessa questão saber quanto que rendeu só de juros, então a gente aplica aí uma subtração. Veja aí comigo na tela, olha só. Nós temos então que os juros vai ser o montante menos o capital, né? Que é a maneira que a gente verificou aqui em outra aula, né? Nada mais é do que isso aqui, ó. Montante igual a juros mais capital, né? A gente só troca aí algumas peças aí de lugar, mas é a mesma fórmula, tá? Então nós temos aí que o montante foi de 13.310 menos os 10.000, então nós temos juros de 3.310, tá? Para você verificar então que só os juros rendeu aí 3.310, tá bom? Então, mais uma vez aqui mostrando para vocês, ó, nós aplicamos então essa taxa de juros aí já compostas, né? Composta. Então tá aí, é uma maneira diferente, justamente porque se a gente botasse aí esses valores numa tabela, como é que ia funcionar? Olha só. Se fosse numa aplicação de juros simples, esses 3 meses não gerariam tantos juros quanto gerou aí os juros compostos, né? Porque ele prevê, então, apenas uma multiplicação simples, no caso aí 3, né? São 3 meses, então 3 multiplicado aí com 0,1, que é o período, que é a nossa taxa, né? Multiplicado então com o nosso capital de investimento, capital inicial, tá? Então seria um valor bem simples, né? Bem baixo, né? No caso aí dessa aplicação. Por quê? Porque a gente aplicou os juros em cima de um único valor, que é o valor do capital inicial, tá? Foi por um período de 3 meses, mas só se calculou uma única vez. Essa é a grande diferença com relação aos juros compostos. Nos juros compostos, o que acontece? Nós aplicamos, então, essa taxa de 0,1 ao mês no primeiro mês, né, em cima dos 10.000. Ele gera um juro já no primeiro mês, tá? E aí, a partir do segundo mês, a gente pega, então, esse valor, tá? Do capital inicial, já adiciona ao nosso juros, gerando o primeiro montante, tá bom? Primeiro montante. E aí, quando a gente for calcular pela segunda vez, a gente já não calcula em cima do capital inicial, e sim em cima desse primeiro montante que foi gerado aí no primeiro mês, tá? Que já é um valor superior.
Então nós calculamos uma nova vez, né, em cima já do montante, tá? E aí quando a gente calcular a terceira vez, tá? Se tivéssemos uma quarta vez, quinta vez, toda vez a gente calcularia em cima de um novo montante. Por isso que os juros compostos, ele rende maior, né? Ele rende mais em comparação com os juros simples, tá bom? Que na prática é o que se utiliza, tá? Em qualquer banco que você for utilizar empréstimo, ou se você realizar um investimento, né? Realizar uma aplicação, tudo vai ser em cima de juros compostos, tá bom? Relembrando, né, o que nós vimos aí em outra aula, né, que você pode emprestar essa quantia, né? Emprestar a quantia também é um investimento, né? Porque você vai receber de volta o valor que você emprestou mais o acréscimo, que é justamente o acréscimo devido ao tempo, tá? Então, se você tiver a opção aí de ter esse valor retornado em juros simples ou em juros compostos, é claro que os juros compostos vão lhe render mais. Por isso que na prática ele é o que é mais utilizado, tá bom? Bora então rever novamente o nosso conceito para a gente entender agora, como nós já vimos aí na prática, né, sendo calculado. Vamos voltar então e verificar os nossos conceitos iniciais aqui, para ver se a gente entende melhor então os nossos juros compostos. Olha só. O que diz aí, né? Como é que funciona os juros compostos? A base de cálculo será sempre o montante. Lembra que a gente falou aqui do primeiro montante, o segundo montante, o terceiro, quarto, né? Se tivesse. Então, e não mais em cima do capital sozinho, né? Que é o que acontecia lá nos juros simples. A gente calculava uma vez só e aquele valor é o que ia ser gerado de juros, tá? A taxa de juros será multiplicada pelo somatório do capital com o juro anterior, o famoso montante. Então, lá no primeiro mês, gerou o montante? Beleza. Quando eu for calcular o segundo, eu já calculo em cima desse primeiro montante, gerando um segundo montante. Se eu for calcular mais uma vez, então eu já calculo em cima do segundo montante e não mais do capital inicial, tá bom? É isso que está dizendo, então, os nossos conceitos aqui, tá bom? Então, olha só, juros compostos são aqueles que em cada período financeiro, a partir do segundo, são calculados sobre o montante relativo ao período anterior. Então, tudo isso que nós vimos aqui inicialmente é essa prática que nós vimos aqui como exemplo, né? O primeiro mês gerou o primeiro montante, o segundo mês gerou o segundo montante, o terceiro mês a gente tem lá um valor que é já contabilizado em cima de dois cálculos anteriores, tá? Então, por isso que usualmente, olha aqui, ó, lembra que a gente comentou isso, ó? Usualmente nós temos aí o chamado juros sobre juros, tá? Exatamente isso. A gente calcula uma vez, gera um juros. Calcula a segunda vez, gera um segundo juros um pouquinho maior. Na terceira vez, já gera um terceiro juros maior, porque ele já agrega o primeiro montante e o segundo montante também, gerando um terceiro montante. Se a gente for calcular em mais uma vez, então mais um quarto montante, tá bom? Então, é o juros sobre juros, tá bom? Então tá aí a nossa fórmula que calcula o montante, né? Por isso que nos juros compostos nós já não colocamos o J, né? Lá nos juros simples a gente calcula o J, né? O montante vai ser calculado só lá no final, quando a gente tiver o valor dos juros, né? Que é o J. Então aqui já não aparece J, é só M, C, o I e o T, né? O montante, o capital inicial, taxa e tempo. É o que é necessário para a gente calcular, então, os juros compostos. E aí nós vimos o nosso primeiro exemplo, né? Uma aplicação aí de R$10.000, com regime de juros compostos, não é o simples, tá? Feita por um período de 3 meses,
a juros de 10% ao mês, tá? Então a gente tem todas as nossas informações aqui no enunciado, né? Capital inicial de 10 mil. A taxa, a gente sempre dá aquela verificada, né, no período, né? Então tá de acordo, ó. O nosso período de tempo são 3 meses, então a taxa tem que estar ao mês, né? E não ao ano, não ao semestre, nem ao dia, né? Tem que estar ao mês também. Esses dois pares aí tem que estar de acordo. E aí a gente verificou, né, que 10% é a mesma coisa que 0,10, que também é a mesma coisa que 0,1, tá? 0,1. E o período de 3 meses aí que nós vimos, né? Então, olha só. Seguimos aqui para o nosso cálculo, né, fazendo as devidas substituições, tá? Substituímos o M, substituímos o C, substituímos o I e substituímos o T, para a gente poder calcular aí o montante, né? Então, olha só, aqui a gente calculou o cubo de 1,1, né? Que se obtém daqui, multiplicando 1,1 por 3 vezes, né? Que é o conceito aí da nossa potência, gerando, então, 1,331. 1,331, a gente, então, vai multiplicar com 10 mil, tá bom? Gerando, então, o nosso montante aí de 13.310, tá bom? Esse, então, foi o nosso montante aqui no final, tá? E aí, só para efeito de comparação, vamos fazer aqui, vamos relembrar aqui, né? O montante que a gente conhece é os juros mais o capital inicial. Se a gente quiser calcular apenas os juros, a gente vai então obter o montante menos o capital, né? Que é o segundo exemplo que nós vimos na nossa aula, tá? Que é justamente o que a gente verificou aí, né? Qual foi a diferença, né? Se a gente quiser saber aí somente com relação ao que foi acrescido, né? Qual foi o juros, somente os juros que foi aplicado, né? Então, só de juros foi de 3.310, que é um valor, repito, maior do que se a gente tivesse calculado aqui no regime de juros simples, tá bom? Então, só de juros isso aqui rendeu 3.310, tá bom? Então, nós vimos aí um primeiro exemplo, né, a primeira aplicação do regime de juros compostos. Sempre importante, então, a gente mencionar, né, que os juros simples, tá bom? Ele, apesar de ele existir oficialmente, né, na prática, a gente quase não utiliza, a não ser que você esteja ali aplicando um empréstimo ali com algum parente, né, com algum amigo mais próximo, que você não quer ser visto aí, né, aplicando aí juros abusivos, né, você calcula ali um juros simples só mesmo para você não desfazer a amizade, né, não arrumar inimizade com ninguém, mas na prática, né, se você for para um banco, né, qualquer banco que seja ele, tudo vai ser calculado em cima de juros compostos, tá bom? Na prática é isso que funciona no mercado, então você não vai encontrar outro tipo de juros a não ser os juros compostos, tá bom? Então, chegamos ao final da nossa aula, espero que tenha ficado bem claro aí as nossas diferenças dos juros, tá bom? Então, é isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Vamos lá.